Bom dia. Marcos 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Naqueles dias, uma grande multidão novamente se ajuntou e, não tendo as pessoas com que se alimentar, chamou Jesus, os discípulos, e ele lhes compartilhou: tenho compaixão desta multidão. Já se passaram 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se os enviar de volta às suas casas em jejum, vão desfalecer pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Jesus já tinha feito uma multiplicação de pães e de peixe, a primeira. Inclusive, nós encontramos no próprio Evangelho de Marcos, lá no capítulo 6, ou seja, 2 capítulos atrás, nós vemos a primeira multiplicação de pães. Naquela feita, Jesus tinha alimentado aproximadamente 5.000 homens, 5.000 pessoas de sexo masculino. Então, leva-se em consideração que entre mulheres e crianças, na pior das hipóteses, foi ali 10, 12 mil pessoas que foram alimentadas. Agora, novamente, Jesus vê uma multidão, que está ali seguindo ele. Essas pessoas estavam com ele já há 3 dias, ou algumas um pouco mais, estavam acompanhando Jesus. E elas não tinham o que alimentar, não tinham o que comer. Jesus, como sempre, ele tem compaixão. Ele chamou os discípulos e falou com ele, olha, eu tenho compaixão, tenho pena, dó dessa multidão. Já se passaram 3 dias que elas estão comigo. Se eu mandar elas embora agora, se eu despedir delas agora, tem muitas delas que moram muito longe. Elas vão desmaiar pelo caminho de fome, porque vão estar muito fracas, enfraquecidas, porque não tem o que comer. Então, a preocupação de Jesus aqui com essa, ele chamou os discípulos e expôs a situação para os discípulos. Não que ele esperasse que os discípulos solucionassem. Ele sabia que a solução viria dele. Mas ele esperava como, no capítulo 6 também, que os discípulos agissem com fé, de acordo com a palavra de Deus. Mas eles não, como nós vimos lá, Jesus pegou, quando eles vieram falar com Jesus, que o povo estava com fome, Jesus falou: não, dá vocês mesmos comida para eles. Como é que nós vamos dar comida? Vamos tirar de onde, Isso lá no capítulo 6. Aqui agora ele fala novamente, leva o conhecimento dos discípulos, e nós vemos novamente os discípulos alegar que não tem o que fazer. E olha que já tiveram um exemplo de Jesus. E olha que estavam com Jesus. Se viram o que Jesus fizeram. Então eles poderiam exercer a autoridade em nome de Jesus, conseguiria fazer. Mas por que conseguiria? Porque Jesus tinha dado autoridade para poder para expulsarem demônio, para eles curar os enfermos e tudo mais. Mas é interessante que quando é alguma coisa até para o mal, ou para atender a nós mesmos, a nossa arrogância, aí nós fazemos. Porque nós vemos os discípulos, que nós vemos eles tímidos diante dessas situações. Mas se vocês lembram, Jesus, certa feita, estava passando ali por Samaria,
os samaritanos não se davam com os judeus, com as pessoas que moravam em Jerusalém, né, Judá. Houve essa divisão, reino do sul e reino do norte, desde a época de Roboão. Roboão é neto de Davi, filho de Salomão. Então dividiu-se Israel. E então essa divisão, então eles não gostavam. Quando viram que Jesus estava passando por lá, eles não quiseram receber Jesus, porque sabia que Jesus estava vindo de Judá, de Jerusalém. Aí o que os discípulos falaram na sua arrogância? Ah não, se o Senhor quiser, nós vamos clamar a Deus para fazer fogo cair do céu e consumir essas pessoas. Então você vê a discrepância. Numa situação para agir com vingança, com raiva, com ódio, os discípulos estavam prontos. Ah não, nós vamos clamar para ver fogo do céu. Aí Jesus mandou eles sossegar, falou, que é isso, né? Mas agora, para alimentar as pessoas, não tinha. Nós estamos falando de pessoas que estavam com Jesus. Jesus, o tempo todo, ele tem compaixão de nós, ele tem misericórdia de nós, ele vê as nossas dificuldades, tá? E se você parar para perceber, Jesus poderia, se assim quisesse, no primeiro dia providenciar alimentação para as pessoas, mas ele esperou 3 dias. Nós, às vezes, nós queremos o resultado, nós queremos as soluções dos nossos problemas imediato. Nós não queremos passar por luta, nós não queremos passar por dificuldades, mas às vezes é necessário. As pessoas ficam, não, por que Jesus, Deus não faz? Não, ele vai fazer na hora certa. É preciso nós sermos capacitados, treinados, estar preparados. Tem pessoas que estão lutando para a restauração. Não, já estou certinho, certinha. Por que o Senhor não restaura logo o meu casamento? Porque não é do seu jeito. É do jeito dele. Ele sabe o que é melhor para nós, a hora exata. Tá? Nós precisamos, às vezes, ser capacitados, treinados, fortalecidos, enfim, várias situações. Então Jesus falou, escuta, não tem, o povo vieram de longe. O versículo 4. Entretanto, os discípulos alegaram, onde nesse lugar desabitado seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos? Olha para você ver a resposta dos discípulos. Esqueceram que, há pouco tempo atrás, Jesus tinha multiplicado pães e alimentado 5.000 pessoas, 5.000 homens, ou seja, em torno de 10, 12 mil pessoas total. E agora, novamente, os discípulos falam, onde nesse lugar desabitado seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar todos? Jesus não precisa de nada favorável, não. A Bíblia fala que Deus faz riacho, água surgir no deserto. Lugar esse aqui não tem condição. Então, para ele tudo é possível. Versículo 5. Indagou-lhe Jesus, quantos pães tendes? Ao que afirmaram eles, 7. Então ele orientou o povo a reclinar-se sobre o chão. E após tomar os 7 pães e dar graça, partiu e os entregou aos seus discípulos, para que esses servissem a multidão. E assim foi repartido entre todas as pessoas. Havia também alguns peixes pequenos. Da mesma forma ele deu graça e ordenou aos discípulos que os distribuíssem. Todas as pessoas ali reunidas comeram até se saciar e ainda recolheram 7 cestos grandes, cheios de pedaços que sobraram. Então veja você uma coisa, Jesus fala com os discípulos, os discípulos, não, onde é que nós vamos conseguir agora, onde nós vamos comprar, onde nós vamos obter, né, esses pães de alimento para todas essas pessoas. Jesus falou, faz isso, manda o povo sentar aí, todo mundo a sentar no chão, no gramado, na relva, e depois de todos estar ali, então ele falou, não tem quantos pães? Não, tem 7 pães aqui. Então ele pegou o pão, partiu, deu graças a Deus, abençoou, e mandou foi distribuir para eles. Aí pegou também
Diz que tinha uns peixinhos por ali, também abençoou os peixinhos, disse que eram os peixinhos pequenos, abençoou e falou, não, passa aí para eles. E foi passado e todo mundo se alimentou. Não fala que alimentou e ficou com fome, não. Alimentou até saciar, a ficar de barriga cheia, comeram à vontade, ao ponto tal de que sobrou ainda 7 cestos de pães e peixes, eu tanto que era. 7 pãezinhos, 7 pães. Eu faço questão de explicar, quando nós estamos falando de pães, o pão árabe não é esse pão que nós comemos. É um pão redondo, circular, tipo uma pizza, né? Geralmente lá tem uns que é até bem maior, tem uns que são maiores do que uma pizza gigante. E eles pegam o pedaço deles, geralmente é usado, principalmente naquela época, a alimentação deles era comer aquilo ali com carne, molhava no molho, molhava no vinho, no vinagre, no peixe, então faz tipo sanduíche ali comendo com peixe. Isso era alimentação tradicional, por isso que a Bíblia sempre se refere ao pão, comer pão, partir o pão. Está falando em alimentar-se. É a alimentação deles que era desse tipo. Era aquele pão deles, né? Com alguma coisa. Então, Jesus abençoou aqueles pães, abençoou tudo aquilo e foi o suficiente para todas as pessoas comerem e fartarem, saciarem, sobraram. Na multidão, versículo 9 fala, na multidão havia cerca de 4.000 homens. Então, entre mulheres e crianças, nós vamos calcular em torno, vamos dobrar isso, 8 ou 9 mil pessoas que comeram dos 7.000 peixes, dos 7 pães, e alguns peixinhos comeram, fartaram e sobrou. Né? Então, depois que eles se alimentaram, Jesus despediu do povo, falou, não, agora vocês podem ir para sua casa. Jesus estava preocupado para que eles não passassem mal pelo caminho, não desmaiassem, não acontecesse nada disso. Jesus preocupa com nós, ele sabe, ele conhece a nossa resistência, ele sabe até onde nós podemos ir. E o socorro dele sempre virá, ele sempre terá misericórdia de nós, e sempre terá compaixão. Não existe nada impossível para Deus. Ele estava lá naquela região, lá não era impossível conseguir alimento para todo mundo. Ele conseguiu. Então fico observando as pessoas que vão a templo. Oh Deus, me dá carne, me dá um salário grande, que eu tenha um bom salário, que eu receba um bom dinheiro para fazer isso. Não, ele não vai fazer isso. Deus não. O que ele vai nos dar? Ele vai nos dar condições do que com o que nós tivermos, nós vivermos. Ah não, mas eu ganho só o salário mínimo. Com aquele salário mínimo, nós vivemos bem. Enquanto você vai encontrar pessoas que não são abençoadas, que não estão na presença do Senhor, elas ganhar 10, 20 vezes mais e passar um tremendo aperto, não conseguir nada. E você com salário mínimo, você consegue. Você paga, às vezes paga aluguel. Conheço pessoas que pagam aluguel, paga água, luz, devolve o dízimo e alimenta e não passa necessidade, não vive reclamando que está passando necessidade. Em contrapartida, eu conheço várias pessoas que ganham muito bem, tá? Conheço mulheres que ganham muito bem, eu estou falando com muito mais de 10 salários mínimos por mês, não pagam aluguel, e estão no aperto, cheio de dívida, em total desespero. É falta de Deus, é falta de Jesus. Então, gente, não temos que estar pedindo a Deus, não, tá fácil surgir um monte de dinheiro, ele não vai fazer. Se Jesus quisesse, ali na hora, ele poderia ter feito surgir uma montanha ali de pães. Feito surgir ali uma montanha de peixes. Não, mas ele não fez. Isso aqui é suficiente, só vai distribuindo, foi alimentando, deu para todo mundo.
Nós vimos isso várias vezes na Bíblia, nas multiplicações de pães de Jesus. Nós vimos quando uma viúva foi diante de Eliseu dizer que o marido dela tinha morrido, ela estava devendo, não tinha como pagar. Eliseu, o que você tem? Jogar um pouquinho de azeite. Falei, vai virando azeite nas vasilhas lá, que vai o suficiente. E virou, encheu várias vasilhas, deu para pagar todo mundo que ela devia, e ainda fui viver com o resto. Também vimos a situação de Elias. Elias foi enviado por uma viúva lá de Sarepta. Chegou lá, ele pediu uma água, um copo d'água. Deus tinha mandado ele fazer assim, ela trouxe. Depois ele pediu, faz um pão, pega um bolinho de farinha, faz um pão para mim e traz. Ela falou, não tem condição de fazer isso. A farinha que eu tenho lá é pouquinha, muito mal para fazer para mim e para meu filho. E logo depois nós vamos morrer. Eu tô aqui catando os gravetos aqui no fogo para fazer o fogo para fazer. Falou, não, mas Deus está falando que primeiro você vai, faça um bolinho para mim e me traz aqui e depois faz para você e seu filho. Ela acreditou na palavra, acreditou no porta daquela palavra que Elias falou e ela fez assim, trouxe para Elias. Elias se alimentou. Conclusão, houve seca, fome durante 3 anos. Durante os 3 anos, a farinha não faltou da garrafa dela, nem o azeite. Ela teve alimento suficiente. Ela, Elias e o filho comeram, viver durante 3 anos. Ah, você via a casa dela cheia de alimento? Não via nada. Chegava lá a garrafinha dela com um pouquinho. Mas todo dia ela virava a garrafinha com mantinha, todo dia virava. Então é assim que Deus faz. Não fica esperando que Deus vai te dar uma montanha de coisa, não. Versículo 10, logo depois entrou no barco com seus discípulos, dirigiu-se para a região de Dalmanuta. Versículo 11, os fariseus se aproximaram e começaram a questionar Jesus. Então tentaram e para prová-lo pediram que ele apresentasse um sinal miraculoso do céu. Então, como eu sempre falo, Jesus, nos 3 anos de ministério, ele foi perseguido o tempo todo, principalmente pelos religiosos, pelos líderes judaicos, pelos líderes da religião, perseguiam, queriam prender Jesus de todas as maneiras. E o que ocorre? Então, os fariseus estavam tudo ali, como a Bíblia fala, estavam tentando para prová-lo, tentando pegar ele em alguma armadilha, algum jogo de palavra. Aí chega para ele e fala, olha... não, se é estudo mesmo, então nos mostra um sinal, nos dá um sinal aí do céu, né? Uma coisa fora do comum. Opera algum milagre, algum sinal, onde que todos nós possamos saber que foi do céu, foi de Deus. Versículo 12. No entanto, Jesus suspirou profundamente. Ele lhes afirmou, que pede essa geração um sinal dos céus? Com certeza vos asseguro que para esta geração não haverá sinal algum. E deixando-os, voltou a embarcar e rumou para o outro lado. Da mesma forma eu vejo as pessoas hoje. Dizem que são cristãs, que são seguidores de Jesus. Mas, ô Senhor, me dá um sinal que o Senhor vai restaurar o meu casamento. Me dá um sinal que eu vou ser curada. Me dá um sinal que vai acontecer isso aqui. Não peça sinal, Senhor, não. É errado ficar pedindo sinal. Sei que quando eles pediram, Jesus suspirou fundo. Mais ou menos assim. Não tem, para essa geração não tem sinal nenhum. Então não busque sinal, busque o Senhor. Confie nele, acredite nele, acredite na palavra. O que você está pedindo, o que você está querendo, está de acordo com a palavra de Deus? Se está, glória a Deus, mantenha-se firme. Persevere. Saiba que vai acontecer. Não fica pedindo sinal, não. E esses supostos pastores ou irmãos e irmãzinhas que ficam oferecendo sinais ali estão errados. Nós não podemos estar oferecendo, pedindo sinais, não. E deixando, voltou a embarcar e rumou-se para o outro lado. Quando nós estamos falando do outro lado, eu sempre explico.
Por exemplo, Cafarnaum ficava do outro lado ali do Mar da Galileia, ou do Lago de Genezaré, que também são os dois nomes, também era conhecido tanto uma coisa como outra. Então Jesus voltou, entrou no barco e foi para o outro lado novamente. Versículo 14. Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar pães, e no barco tinha consigo apenas um único pão. Jesus passou a recomendar a eles: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, porém, especulavam entre si, argumentando: é porque não trouxemos pão? Jesus fala com eles, né, agora no barco ali. Eles não levaram comida, tinha somente um pão ali com eles. Jesus falou: olha, vocês têm que tomar muito cuidado com o fermento dos fariseus. Muito cuidado com o fermento dos religiosos. E também do de Herodes. Herodes era o rei. E as pessoas têm que entender que a Bíblia, quando fala aqui em Herodes, na Bíblia aqui se refere, na verdade, tivemos 3 reis Herodes. Tivemos um quando Jesus nasceu, aquele veio falecer, como a Bíblia fala, ele era o pai de Arquelau, que veio substituir ele no trono. Depois tivemos esse outro e mais outro, foi um total de 3 reis Herodes, né? Então muitos, né, por exemplo, que não tiveram tempo de estudar mais minuciosamente a Bíblia, não tem esse conhecimento, por isso que eu estou abrindo esse parênteses. Então Jesus está falando: escuta, toma cuidado com o fermento de Herodes, do rei, toma cuidado com o fermento dos religiosos, dos fariseus. Mas os discípulos não estão na carne nesse momento, que estão entendendo que Jesus está falando do fermento de comida, de pães, para fazer o pão, né? Normal usar o fermento, é deste fermento que ele está entendendo, que eles estão entendendo. Ah, não, porque nós trouxemos só um pão, será que ele está falando por causa da comida que nós não trouxemos? Estavam entre eles discutindo. Aí no versículo 17, né? Ao notar a discussão, Jesus questionou: por que discorrei sobre o não terdes pão? Até agora não consideraste, nem ainda compreendeste? Permaneceis com o coração petrificado? Tendo olhos não vedes e possuindo ouvidos não escutais, não vos recordais? Quando dividiu 5.000 pães para 5.000 homens, de quantos cestos cheios de pedaços que sobraram recolhestes? Eles afirmaram 12. E quando eu parti 7 pães para aqueles 4.000, quantos cestos grandes repletos de sobra recolheste do chão? Responderam eles: 7. Ao que Jesus concluiu: então ainda não compreendeis? Jesus está ali, né, perguntou, ele falou para eles tomar cuidado com o fermento dos religiosos e do rei. E os discípulos começam entre eles: mas é porque nós não trouxemos pão, porque só tem pão? Aí Jesus, percebendo ali a discussão, falou: vem cá, peraí, vocês ainda estão com o coração duro, coração de pedra, está petrificado. Vocês ainda não compreenderam a palavra, vocês não compreenderam o evangelho que eu estou pregando, vocês não estão querendo compreender o reino de Deus. Por que vocês estão aí discutindo sobre o não ter pão, porque esqueceram o pão? Agora me diz uma coisa, vocês lembram da primeira multiplicação lá, que eu fiz lá, que eu dividi 5 pães lá? Quantas pessoas tinha? Só homem, não tinha mais de 5.000 homens? Não alimentou todo mundo? Não sobrou? Quanto sobrou de cesto? Não foram 12 cestos? E agora a última, e por assim, eu falei: então por que eu estaria preocupado seria com pão? Estou preocupado com o fermento do fariseu, porque vocês têm que abrir os olhos. É exatamente isso, os religiosos, esses que falam, que estão falando, que servem a Deus, que são do Senhor. Você tem que tomar cuidado com ele, porque ele não vive, existe a mentira, a falsificação, o adultério da palavra de Deus. É para vocês não se igualarem a eles.
É para vocês não serem igual a eles, não ter o aprendizado deles, vocês se afastarem disso. É para vocês tomar cuidado mesmo com o comportamento do rei, os ensinamentos, as determinações dele. É este o fermento. Da mesma forma nós falamos hoje, tem muita gente que é cristão, nós temos que tomar cuidado com os fermentos desses super apóstolos, super pastores por aí que andam pregando os enganos e as pessoas estão aceitando. É isso que nós temos que tomar cuidado com esse fermento. É o que Jesus estava alertando. E eles não estavam entendendo, eles não estavam compreendendo que estavam na carne. Por esse motivo. Versículo 22. E chegando a Betsaída, algumas pessoas trouxeram cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o tocasse. Então ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos, e indagou: vês alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe: nem sequer no povoado entres. Então o que acontece aqui? Jesus agora já do outro lado, que ele tinha atravessado, sai de Cafarnaum, está lá em Betsaída. Então trouxeram um cego, né? É um cego na frente de Jesus. E pediu a Jesus, falou: toca nele para ele enxergar. O que Jesus faz? Jesus pegou o cego, tirou ali do meio do povo, né? No meio daquela agitação. A farsa pegou ele pela mão, puxou ele para fora assim dali da aldeia, para onde tem muita gente, ficando mais sós com ele, e cuspiu nos olhos daquela pessoa. É interessante, se faz isso hoje, as pessoas vão brigar, falam: o quê? Jesus cuspisse nos olhos de alguém hoje era processado, se não preso. Eu falar que era humilhação, que para ele curar ele teve que humilhar essa geração mimimi que nós vivemos. Então o que foi? Jesus cuspiu nos olhos dele e impôs a mão. Fiz uma oração com imposição de mãos. E depois disso ele perguntou: vem cá, você está vendo alguma coisa? Aí o homem levanta assim, né? E abre os olhos e afirma: eu estou vendo sim, olha, já estou vendo, estou enxergando. Mas é o que as pessoas estão parecendo árvore, né? Estão distorcidas, estão muito grandes, ou seja, a visão não está perfeita. Jesus então tá bom. Então Jesus novamente veio impor as mãos sobre o homem, orar novamente, e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, veio com clareza e podia enxergar tudo. Então Jesus novamente impôs as mãos sobre ele, orou, e agora ele está enxergando tudo, vendo tudo de uma forma bem clara. Então, às vezes nós pensamos assim: não, eu orei por uma pessoa, ela não ficou completamente curada. Ora de novo. Eu várias vezes já tive situação para de orar por uma pessoa e a pessoa, por exemplo, está manifestada, expulso o demônio para o óleo, eu percebo que não saiu tudo, eu volto a orar novamente, volto a falar em nome do Senhor, a pessoa é liberta. Também já aconteceu várias vezes, não estou falando de uma, não, digo várias vezes, várias situações, até mesmo algumas pessoas que teve uma necessidade séria de estar orando com elas pelo telefone, estar orando, estava com uma doença, uma enfermidade, eu estava orando ali, eu repreendei o mal e melhorou. Não, ainda tem um pouquinho ainda, tem um restinho. Falei: então peraí, vamos voltar de novo. Aí volto a orar e a pessoa fica curada, porque Deus nos ensinou assim, Jesus nos ensinou assim, como nós agirmos. Nós temos que ser insistentes, senão
Se você deixar a enfermidade, o demônio engana. E Jesus pegou e falou, escuta, vai embora, vai para sua casa, nem para em aldeia nenhuma, vai direto para sua casa. Para evitar comentários, evitar as pessoas ficarem questionando. Então nós temos que ter consciência de que não é porque houve uma oração aqui, eu orei, a pessoa orou, um pastor orou, um irmão orou, a pessoa estava dando, começou a melhorar, não terminou. Ah não, comecei sim, então que volte a orar, insista, tá? Às vezes é preciso isso e serve não somente para a pessoa que estava doente, estava enferma, como também para fortalecer a fé da pessoa ali que estava orando. É preciso nós agir como Jesus agiu. Tudo que está escrito na Bíblia, os exemplos que Jesus nos deu, é para que nós possamos igualmente agir, para que nós possamos praticar da mesma maneira. E Jesus falou, olha, eu vou para o Pai, mas vocês farão milagres, né, farão sinais ainda maiores do que o meu, maior do que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Então Jesus deixou bem claro que nós faremos, né, se nós estivermos de acordo com a palavra dele, nós poderemos fazer sinais, prodígios enormes. Muito bem, eu li hoje Marcos 8, eu li o Evangelho de Marcos, capítulo 8, até o versículo 26. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.